Ok, neste momento já coloquei uma quantidade de água que já está a ferver. Ainda não tenho o vidro lá dentro. Não interessa exatamente quanto é que é a quantidade de água que ali está, mas deverá ser o suficiente para cobrir a substância, porque aquela água só me vai servir de meio para garantir ou para passar, quando no equilíbrio, estiver no equilíbrio a minha substância e a água, eu poder dizer que a temperatura entre estas duas substâncias, água e vidro, é igual. Depois de ter o vidro à temperatura que me interessa, que é perto dos 100 graus, terei que o tirar do banho quente e colocá-lo naquela água que eu acabei de pesar, na água fria. Tenho que medir a temperatura da minha água fria e a temperatura, em princípio, do vidro, que seria a temperatura da água a ferver. Mas a gente vamos verificar que não é bem. Então, temos aqui o nosso, são 2 multímetros com termopares. Os cabos termopar, tem que se ligar o preto onde diz come e o vermelho na outra parte. Isto está um bocadinho frouxo e depois eu vou arranjar isto. Vai ficar bom durante a aula. E escolhemos a escala de graus centígrados. Estão ali. Portanto, ok. Seria aqui. O contacto é que não é famoso, mas... Portanto, agora já tenho aqui os contactos. Estava mal introduzido o borne. Agora já está a fazer bom contacto. E o que eu fiz foi pegar neste termopar e introduzir na água que vai receber o vidro. Quando o vidro estiver à temperatura que me interessa, passar para este recipiente. E depois vou observar a subida da temperatura, lentamente. Quando chegar ao valor máximo, tomo nota desse valor, porque a partir daí já não vai aquecer, já não vai haver mais transferência de calor entre o vidro e a água que está ali para receber. Temos ainda o outro termopar que vou ligar para medir a temperatura da água e também vou colocar os berlindes no interior do púcaro, que está a ferver. Para tal vou utilizar esta espécie de coador, este recipiente, onde eu vou colocar os berlindes nesta concha e introduzo a concha na água e tenho que esperar que volte a ferver, porque agora o equilíbrio térmico vai ter que se estabelecer com os berlindes quando lá estiverem dentro e ainda por cima com esta parte metálica. Portanto, já estão a ver que há aqui uma série de fontes de erro relativamente à temperatura quando eu digo, ok, tenho a temperatura da água a ferver, mas entretanto e depois vou ter que tirar os berlindes, vou ter que os despejar aqui, e entretanto com este processo eles já variaram a temperatura, portanto eu vou tentar minimizar esse erro. Portanto, eu agora neste momento já introduzi os berlindes no banho de água quente e tenho o termopar e por acaso procurei tocar nos berlindes com a ponta do termopar. A temperatura que está a ser naquele momento ali lida é de 94 graus. Eu posso esperar um pouco mais até que a água comece novamente a ferver. Mas entretanto o tempo vai passando e se calhar se eu começar a ter problemas de tempo, estar a faltar tempo à experiência, eu escolho uma temperatura que não será os 100 graus, mas por exemplo os 95 ou 94 também não faz mal. Portanto, um berlindo a querer sair do sítio. Ok. Portanto esta temperatura está a cerca de 94 graus, 95. Se eu agora tirar os berlindes para os passar, assim que os tiro, o termopar está nos berlindes e estão a ver que a temperatura baixa muito rapidamente. Portanto, é aqui que está a origem de muitos erros. Eu estar a assumir que a temperatura com que vou introduzir ali os berlindes depois é a temperatura que a água estava a ferver. Não é. Portanto, eu vou voltar aqui a pôr. E vocês, depois na experiência, é que têm que ter o cuidado. Tem mais mãos, que eu só estou a utilizar uma, a outra está a segurar a câmara do telemóvel.
têm que ter o cuidado de medir a temperatura mesmo no instante antes de inserirem os berlindes no recipiente que os vai receber. Este outro calorímetro que aqui está e depois é para vos ajudar a tapar. Quando vocês introduzirem, tapam para evitar perdas de calor. Ok? De notar que esta água, depois da primeira experiência, vai ficar quente. Vai ficar a uma temperatura que não é a temperatura ambiente. Vai ter que ser reciclada. Esta água depois pode ser utilizada um pouco para aqui, se precisarem, ou depositam num vasilhame que temos na sala e voltam a encher o calorímetro com água fria. Têm 2 calorímetros para jogar com essa situação. Desculpa, recipientes. Ok, vou tentar fazer a experiência. Portanto, eu não vou conseguir estar a medir a temperatura dos berlindes quando os lá colocar. Vou tirar o termopar. Já perdi um berlinde, mas agora é para esquecer. E coloco ali e tapo. E agora vou observar a subida da temperatura. Não é? Porque este é o meu termopar. Estava no recipiente que estava à espera de receber os berlindes, onde eu pus uma quantidade de água conhecida. Portanto, a parte que está com água quente deixam continuar ligada, porque depois não demora muito tempo a voltar a aquecer para fazerem outra experiência. Portanto, estão a ver que a temperatura vai subindo e há um momento em que ela não sobe mais. A temperatura de equilíbrio será a temperatura máxima. E é esse valor de temperatura que anotam e é esse que vos vai permitir este valor de temperatura de equilíbrio. O valor da temperatura do vidro quando foi introduzido e o valor da temperatura que a água estava, a que recebeu, são as 3 temperaturas que vocês precisam para determinar o calor específico do vidro.